Olá, querido aluno, querida aluna do 8º ano da Escola SESC de Vitória da Conquista. Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, professor Damião, disciplina Geografia, para mais uma videoaula nesse momento em que temos que estudar de casa, por conta do isolamento social tão necessário nesses tempos de pandemia. Mas tudo vai passar e vamos ficar bem, façamos a nossa parte, para que em breve, sem sombra de dúvidas, estejamos juntos na nossa escola, certo? Nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar a organização política. País, Estado, nação, território, fronteiras, quais são os significados dos conceitos de cada uma dessas situações, de cada uma dessas delimitações, de cada um desses processos, tá certo? Verificaremos a importância da soberania para um Estado, a diferença de Estado-nação para Estado apenas, bem como diferenciaremos também Estado da Federação para Estado-nação. Esse é o material que nós estamos utilizando, que é o nosso material de estudo, é o livro de Geografia do 8º ano do projeto Araribá Plus, da editora Moderna. Então, vamos aos conceitos, correto? País, Estado, nação e território. País, inicialmente falando, Estado, nação e território são conceitos chaves da geografia. É muito importante para a geografia o estudo desses conceitos. Embora muitas vezes eles são usados como sinônimos, eles são confundidos, mas cada um tem um significado diferente, cada um guarda em si um aspecto, uma característica distinta. E esses conceitos são muito importantes sabermos para a compreensão do atual contexto, para a compreensão do atual momento, para entendermos o porquê que às vezes acontecem, por exemplo, conflitos de natureza separatista, decisões políticas, fechamento ou não de fronteiras, enfim. É muito importante tomarmos conhecimento de todos esses aspectos, sobretudo nos dias atuais. Bem, se formos iniciar com o conceito de país, nós poderemos dizer que ele pode ser definido como um território politicamente delimitado por fronteiras, como unidade política administrativa e habitado por uma comunidade com história própria. Né? Os países, na verdade, eles são resultantes das relações políticas internacionais. Elas são construídas historicamente, é verdade, desde sempre, e essas divisões, elas não são imutáveis. Por exemplo, os países, eles podem, ao longo da história da humanidade, irem surgindo. Tanto é que ainda existem alguns territórios, na verdade, alguns povos, reivindicando a constituição de países, né? Ou seja, reivindicando o desmembramento de seus territórios de um território maior do qual esse povo pertença e esteja fazendo parte. Nós chamamos também de nações. Adiante vamos entender o conceito de nação, mas quando uma nação que não tem, portanto, um território delimitado, um território para chamar de seu e um poder constituído, essa nação não pode também se constituir quanto um Estado nacional. Por isso mesmo que alguns povos, algumas nações reivindicam constantemente e acontece de, por vezes, surgir um país ou outro. Por exemplo, o último país surgido entre os países atuais do mundo foi o Sudão do Sul, criado no ano de 2011, tá certo? Ele foi, portanto, o último país constituído, é denominado o caçula dos países no mundo. Todo país tem um Estado organizado que exerce sua soberania e é regido por uma Constituição que estabelece e organiza o país. Então, o país ele tem um Estado organizado e nós vamos ver adiante o conceito de Estado-nação. Esse Estado é quem exerce a soberania e quem rege e organiza a sociedade que habita aquele país. Esta organização se dá mediante a instituição de leis, que são muito importantes. Caso não houvessem as leis, naturalmente haveria uma grande confusão dentro dos territórios desses países, não é mesmo? As sociedades certamente elas iriam enfrentar bastante dificuldade para se organizarem.
Aqui está o conceito de Estado. Reparem que Estado aqui, a grafia é escrita com, embora o título esteja todo em maiúsculo, mas o Estado a que me refiro é o Estado escrito com E maiúsculo. Deixa eu já adiantar a diferença do Estado, denominado Estado-nação, com E maiúsculo, para o Estado da Federação. Estado da Federação, nós escrevemos com E minúsculo mesmo, e ele se refere às unidades internas de um país, por exemplo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, enfim, são estados da federação. O Brasil é uma grande federação e abriga dentro de si, né, esses 26 estados mais o Distrito Federal. Esta grafia de estado, para denominar Minas Gerais, São Paulo, Bahia ou Mato Grosso, nós escrevemos com E minúsculo, tá certo? Mas quando falamos de Estado Nacional, de uma certa forma tem uma similaridade com o conceito de país, nós escrevemos com o E maiúsculo. Aí podemos falar Estado português, Estado chinês, Estado brasileiro, Estado italiano, por exemplo. Então o Estado ele é um conjunto de instituições sociais que constituem a organização política de um povo e que detém o monopólio, do uso da força legítima. Então, portanto, o Estado é esta forma da sociedade se organizar politicamente dentro do país, estabelecendo regras que possam regular a convivência e a coexistência pacífica entre as pessoas que ali habitam, tá certo? Tudo isso é o que se constitui ao que chamamos de Estado. É o Estado a instituição básica de controle social da sociedade. Cabe ao Estado exercer esse controle. Quando lá acima fala que o Estado ele detém esse monopólio da força legítima, nós estamos falando das leis e, consequentemente, das forças que existem para que haja o cumprimento das leis, como, por exemplo, a polícia e todo o aparato jurídico, tá certo? É importante salientar que o Estado ele é constituído de 3 instâncias. São 3 elementos que constituem o Estado. Inclusive essa teoria, a chamada teoria dos 3 poderes do Estado, ela de alguns séculos atrás, ela fora estipulada por Montesquieu, que foi um filósofo francês, que já naquela ocasião dizia, já argumentava, escrevia sobre a necessidade do Estado ele se dividir em 3 instâncias, em 3 poderes. Quais são os 3 poderes que constituem o Estado? Temos o poder executivo, que é justamente o governo e a administração pública. É aquela parte do governo que exerce literalmente o poder, tá certo? Que, portanto, executa as leis, que pode estar ali sancionando ou vetando as leis que, por vezes, for elaborada pelo Poder Legislativo. A figura do presidente da República ou do primeiro-ministro, dependendo do regime de governo do lugar, é essa figura do Poder Executivo, tá certo? Então, portanto, o Poder Executivo é o que executa as leis que outrora foram elaboradas pelo Poder Legislativo. E aí, o que é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo é justamente o Parlamento Nacional. Vamos usar aqui o exemplo do Brasil e de vários países evidente, o que é o Parlamento, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cabe a este poder do Estado elaborar as leis. Cabe a esse poder do Estado criar e aprovar leis que virão a ser executadas e cumpridas pelas pessoas que residem ali naquele território. O Brasil, particularmente, ele é constituído de um parlamento bem significativo, bem grande. Nós temos 513 deputados no Congresso Nacional lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, e 81 senadores. Então vejam que são muitas pessoas que constituem esse poder legislativo no país e têm por obrigação de elaborar essas leis e de aprová-las para que, portanto, elas sejam aplicadas, além também de ser necessário, de ser importante ao parlamento fazer esse processo de fiscalização do poder executivo. E isso tudo, pessoal, se aplica também em instância estadual e municipal. Deixa eu concluir falando do Poder Judiciário, que eu já exemplifico esses 3 poderes nas instâncias inferiores do país. O Poder Judiciário ele é constituído pelos tribunais e os outros órgãos da justiça. Em instância maior,
nós temos o Supremo Tribunal Federal, é a Corte Maior do país, que é constituída por 11 chamados ministros, né, que são ministros do STF, que constitui, digamos assim, a Corte Máxima do país. Mas essa teoria dos três poderes, ela também se aplica em instâncias menores. Eu falei na instância maior, que é a instância federal, mas se trouxermos para a instância estadual, que são os estados da Federação do Brasil, nós temos, por exemplo, no Poder Executivo, o governador do estado, no Poder Legislativo, os deputados estaduais, e no Poder Judiciário nós vamos ter aí, portanto, os tribunais estaduais, né? O Poder Judiciário do estado. E se trouxermos para uma instância ainda menor, que são os municípios, que são aquelas unidades menores que estão dentro dos estados, nós temos na figura do Poder Executivo o prefeito da cidade, o Poder Legislativo seriam os vereadores e o Poder Judiciário seria ali o juiz ou as comarcas que respondem pela parte judicial nos municípios. Mas aqui estamos falando de Estado Nacional, então, portanto, cabe a vocês compreenderem que o Poder Executivo se refere ao Presidente da República, que é quem sanciona leis, quem exerce o poder de aplicação dessas leis e administra, portanto, o país, o Estado Nacional. O Poder Legislativo, constituído pelo Parlamento, que é quem elabora e aprova as leis, e o Poder Judiciário é quem zela pela aplicabilidade dessas leis e que, portanto, pune caso essas leis não sejam, enfim, cumpridas dentro do país. Para ser reconhecido e respeitado entre os demais, um Estado deve afirmar sua soberania, ou seja, a posse de plenos poderes para aplicar normas e serem seguidos pelos habitantes do território. A soberania é algo muito importante para todo e qualquer país. Um país que não tenha soberania, ele certamente está fadado a sofrer com, não vou dizer necessariamente invasões, mas a sofrer com algum tipo de política externa mal conduzida, ou de algum tipo de aproveitamento por parte do comércio exterior, ou mesmo de políticas migratórias, qualquer coisa do tipo, sabe? Então, a soberania, ela é fundamental, é como se ela fosse, de fato, é como se fosse, não, ela é a autonomia que o Estado tem de exercer poder no seu território. A partir do momento que ele perde essa soberania, ele perde plenos poderes de exercer o poder das leis e entre outras coisas que ele precisa exercer nos seus domínios, no seu território. Soberania é algo fundamental para todo e qualquer país. Então, o Estado soberano é aquele que exerce poder sobre o seu próprio território e sobre a sua população de maneira bastante autônoma, sem interferência externa. E nação? O que sabemos sobre nação? E aí a gente tem até algumas confusões que são feitas com relação ao conceito de nação, quando, por exemplo, a gente fala a nação brasileira, enfim, é necessário relativizarmos isso. Primeiro que nação, ela pode ser definida como um coletivo humano, que tem em comum traços como língua, como religião, como aspectos étnicos, enfim. A nação é esse coletivo de pessoas que tem em si a coletividade que os liga, traços históricos, culturais, étnicos e até mesmo religiosos, não é mesmo? Então é muito difícil você ter dentro de um país inteiro um coletivo assim único com todas essas características em comuns. Repare que eu não estou falando de quem migra de fora do país para cá. Por exemplo, um holandês que veio por aqui, um árabe que veio para cá, por exemplo, com a sua religião muçulmana, com seus costumes. Eu estou falando da população nata daquele país. E o Brasil, em se tratando de nação, nós não somos precisamente uma nação única, porque devemos considerar aqueles que já habitavam aqui o nosso território antes mesmo da chegada do invasor, do português, do colonizador, né? Que eram os nossos povos nativos, que hoje chamamos de indígenas, que têm características de natureza cultural, étnica, de costumes completamente distintos, completamente diferentes das pessoas que viriam a constituir futuramente a população brasileira. Né? Então, ao considerarmos o indígena como uma nação distinta da população brasileira, naturalmente falando daqueles que vieram a partir da colonização portuguesa, nós vamos ter, portanto, aí
duas nações no mínimo, levando em consideração o grupo dos indígenas, a nação indígena como uma só, embora sabemos que quando da colonização portuguesa eram mais de 1000 grupos indígenas, né, mais de 1000, digamos assim, tribos indígenas com até mesmo línguas diferentes, dialetos diferentes, todos do tronco do Tupi-Guarani, mas ao considerarmos os povos indígenas como uma nação única, né, vamos distingui-la das pessoas, dos brasileiros, entre aspas, que habitam, que constituíram a população posterior ao processo de colonização. Então, portanto, o Brasil não pode ser considerado uma nação única, porque temos ainda hoje, embora em menor número, infelizmente, dado ao processo de extermínio mesmo dos grupos indígenas, dado a invasão de suas terras, ainda hoje temos poucos indígenas, infelizmente, mas eles existem no Brasil. Nós não podemos nos considerar uma nação única por conta desses aspectos. Uma nação pode constituir um Estado soberano quando ocupa um território e se organiza politicamente, denominando-se então Estado-nação, a forma mais difundida de organização da sociedade atual. Então, quando uma nação consegue, portanto, um território para chamar de seu e se organizar politicamente em uma base territorial com fronteiras e constituir um Estado, portanto, ela deixa de ser apenas uma nação e se torna um Estado nacional, um Estado-nação. Mas há alguns estados que abrangem diversas nações dentro de si. Algumas que coexistem ali harmonicamente, como é o caso do Reino Unido. O Reino Unido, como a gente costuma chamar assim, é aqui o grande Estado nacional que reúne Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tá certo? Embora cada um dessas nações aí ditas Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte tenha um regime de governo próprio, específico, com seu primeiro-ministro específico, mas estão dentro de um Estado nacional, que é o Reino Unido. Mas acontece de alguns povos, durante décadas ou séculos, reivindicarem ter o seu território, ou seja, a constituição do seu próprio Estado. Nem sempre a coexistência de algumas nações dentro de um Estado nacional maior, nem sempre essa coexistência ela é pacífica. Alguns exemplos, né, para dizer que na atualidade existem diversas nações que almejam se constituir como Estado. Inclusive, vários povos eles são submetidos à repressão mesmo, política, militar, a perseguições, e por isso mesmo, esses povos que habitam esse Estado maior que não lhes pertence, por assim dizer, eles reivindicam a formação do seu Estado próprio. O que é célebre dentro desses exemplos é a situação a chamada guerra israelo-palestina, né? Embora o livro não traga esses exemplos, mas eu acho conveniente citá-los, porque eles nos auxiliam na exemplificação. Por exemplo, o Estado palestino, embora não seja considerado um Estado nacional, o povo árabe da Palestina não ainda constituiu um Estado reconhecidamente, politicamente reconhecido. Então, estão ali às margens do território que hoje é dito de Israel e, portanto, existe aquele conflito bastante considerável e há muito tempo não resolvido por ali. Mas temos aqui alguns outros exemplos de algumas nações que não têm um Estado propriamente dito e reivindicam, por exemplo, da pátria basca e liberdade. O povo basco, pessoal, eles existem já há algum tempo, vivem ali, onde hoje é o território espanhol, e nós temos dois exemplos dessa situação na Espanha, tanto o povo basco quanto o povo catalão. Então, o País Basco e a Catalunha são duas nações que existem dentro do território espanhol, mas que, portanto, não tiveram o seu reconhecimento enquanto Estado nacional. Hoje, um pouco menos, mas durante décadas, essa reivindicação gerou muita guerra civil, né? Muitos confrontos, muitos conflitos, até mesmo de natureza, assim, claro, bélica e com muita violência, com atentados terroristas, etc. Né? Então, um exemplo bem claro disso aí é dentro da Espanha. A Espanha tem no mínimo duas nações dentro do seu Estado.
e essas nações reivindicam a autonomia política, reivindicam uma espécie de emancipação para se tornarem também os países, que é o caso do povo basco e dos catalães. Como o Tibete, também na China, né, que é uma região anexada à força na década de 60 pelos chineses, e hoje eles, depois de mais de 60 anos, né, eles reivindicam a sua autonomia, a devolução da sua autonomia, mas ainda continuam pertencendo ao território chinês, o povo tibetano. Vou citar os curdos, né, que é um exemplo bem emblemático também. O povo curdo tem ali a sua etnia muito presente, própria, língua, costumes, aspectos culturais, traços em comuns, mas eles não têm um território. Observe aqui no mapa que eles vivem ali, habitam em territórios da Turquia, do Irã, do Iraque e da Síria. E a região muito tensa, né? A gente conhece bem as guerras civis muito comuns nessa região do Oriente Médio, e o povo curdo, que sonha em criar o Kurdistão, que seria o seu país, há décadas almeja esse feito, mas infelizmente nunca conseguiram. E território? Qual é o conceito de território? O território de um país é a base física sobre o qual o Estado exerce sua soberania, delimitado por fronteiras políticas que podem ser naturais, como um rio, ou artificiais, quando as fronteiras elas são traçadas sem considerar nenhum elemento natural. Então, o território é algo de mais importante que um Estado nacional pode ter. Não existe Estado sem território. Por exemplo, o Brasil é um país muito extenso e o Estado brasileiro tem um território com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Então, nós somos um país continente, por assim dizer, dada a nossa o nosso gigantismo, dada a nossa extensão territorial. Existem países, estados nacionais menores, pequenininhos, outros maiores do que o Brasil até, como por exemplo a Rússia, que é bem extenso, e assim sucessivamente. Mas o território é essa base física sobre a qual o Estado está assentado e é onde ele exerce a sua soberania. O Brasil não pode tentar exercer soberania em território alheio. Por exemplo, embora façamos fronteira com o Uruguai, não podemos tentar exercer a nossa soberania dentro do território uruguaio, o que seria um contrassenso, né? Então as fronteiras, ficou bem claro aí que elas podem ser tanto naturais quanto também simplesmente artificiais, traçadas sem considerar os elementos naturais. O território de um país é formado pelo solo continental, né, que é, portanto, a terra firme, por assim dizer, o solo insular, quando se trata de uma ilha, o subsolo, ou seja, o que está abaixo daqui da superfície terrestre, o subsolo é também de propriedade daquela base territorial de um país, o espaço aéreo e o espaço marítimo, que são também os territórios pertencentes a um país. Portanto, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o espaço aéreo sobre o território, a base física, é de responsabilidade e de uso do país, do Brasil, do governo brasileiro, da população brasileira, assim como o subsolo, o espaço aéreo, repito, e o território marítimo, que é delimitado por algumas centenas de quilômetros a partir da costa até uma dada porção do oceano, no nosso caso, o Oceano Atlântico, que é a costa leste, a faixa litorânea do Brasil. Fronteiras, está aí aqui alguns exemplos. Essa é uma fronteira, uma base artificial que divide o Brasil da Venezuela. Temos ali um marco, uma espécie de um obelisco, né? E em ambos os lados as bandeiras que identificam cada um dos territórios. Então aqui é bem curiosa essa fronteira, porque não existe nada que delimite, assim, fisicamente falando, só esse marco aí, e a partir dali uma linha imaginária que, portanto, divide esses dois países, no caso Brasil e Venezuela. Aqui o lugar, que é o nosso livro, né? Já falava anteriormente sobre ele. Aqui fala um pouquinho sobre a extensão das fronteiras do Brasil, né? Nós temos fronteiras bem extensas, particularmente com alguns países aqui na chamada América do Sul. Apenas Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil. Fora esses países, na América do Sul, todos fazem fronteira com o Brasil. Algumas fronteiras são bem extensas, como a extensa fronteira da Bolívia, são mais de 3.400 quilômetros de extensão, a fronteira com a Bolívia.
É também muito extensa a fronteira com o Peru, a fronteira com a Venezuela, e em outros lugares as fronteiras são menos extensas, como é o caso da fronteira com o Suriname e com a Guiana Francesa. Mas observe como as fronteiras terrestres do Brasil, elas são bem importantes e dividem com os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Mostra uma curiosa fronteira onde se utiliza os elementos naturais, no caso aqui rios. Repare que nós temos ali uma fronteira tríplice entre Brasil, Argentina e Paraguai. Temos o Rio Paraná, que divide ao mesmo tempo o Paraguai do Brasil e da Argentina, e temos o Rio Iguaçu, que divide o Brasil da Argentina. Um exemplo lá no sul do país dessa fronteira tríplice entre Brasil, Paraguai e Argentina. Antes mesmo do fim, que eu já abri aqui no slide, eu quero só diferenciar, distinguir para vocês a diferença de Estado e governo. Eu disse aqui que Estado é essa organização política e administrativa da sociedade que vive em um país, e é o Estado que é o responsável por exercer a soberania, que é o responsável, portanto, por aplicar as leis, e governo é justamente quem vai gerir o Estado. O governo ele é transitório, elege-se um presidente, depois outro e assim sucessivamente. O Estado não, o Estado ele é permanente, o Estado é essa base física, essa base, melhor dizendo, essa base política administrativa que se organiza para reger e comandar a sociedade de forma autônoma e soberana. Já os governos, esses sim são transitórios. Então, quando a gente vai falar de alguma coisa, algum órgão público ou algum equipamento público, aquilo é do governo. Não, na verdade não é do governo, é do Estado. O governo é quem apenas vai administrar durante um período específico, não só aquele equipamento público, como vai reger e administrar toda a extensão do país, exercendo a soberania e aplicando as leis. Tá certo, galerinha? Esse é o recado de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido. Caso tenham alguma dificuldade na interpretação e na compreensão, chama lá no Zap que a gente tenta resolver também, discutir algumas coisas no nosso grupo do WhatsApp, bem como também na nossa próxima live, quando eu vier a corrigir as atividades, que eu não passei nesse slide, nessa videoaula, mas ao longo dessa semana ainda eu vou estar trazendo para vocês na nossa plataforma online algumas questões pertinentes a esse assunto. Fique com Deus, um abraço e até a nossa próxima oportunidade.